Olá, meus amigos, um prazer estar de novo aqui com vocês, amigos da Log Brands, nossos grandes e fiéis companheiros que estão sempre aqui conosco. Mais uma vez estamos aqui com o programa e quero convidar você para entrar nessa jornada agora de conhecimento, de profundo desbravar daquilo que de fato a gente consegue trazer aqui para você, que é conhecimento, tecnologia, informação, inovação e, com certeza, criar uma empatia com você, com seus, quem sabe, os seus piores problemas, mas assim, a gente vai tentar te ajudar a levar um pouco mais para frente isso, tá bom? Vamos começar agora com um bate-papo hoje. Uma pessoa fantástica. Eu consegui arrancar essa pessoa lá de Recife, inclusive do evento, né, um grande amigo de uma família maravilhosa, que é o Felipe Trigueiro. Seja bem-vindo, Felipe. Ô, meu amigo Erico, que prazer danado estar aqui, aproveitar essa oportunidade dessa passagem em São Paulo e te visitar e aproveitar para trocar experiências aí, trazer o máximo possível do nosso aprendizado para compartilhar com todo o público. Bom, nós temos aqui uma oportunidade muito grande de receber um conteúdo voltado para a logística, supply chain, toda a parte de modais. Eu quero já começar, Trigueiro. O Trigueiro, né, porque é da família Trigueiro, dos maiores trigueiros tradicionais. Mas, Felipe, nós estamos vivendo um cenário diferenciado para a logística, supply chain, né, porque depois dessa pandemia muita coisa mudou, se acelerou. Qual é o cenário que você identifica agora como consultor, como especialista, para esse cenário agora que a gente pode dizer que é o novo normal? É verdade. As mudanças que aconteceram e foram aceleradas aí em virtude da pandemia, né, proporcionou um grande momento de reflexão para as empresas, para as pessoas, né, para os profissionais. Então, houve uma mudança muito grande de comportamento, né, mexeu com tudo. Então, em consequência da pandemia, né, nós tivemos um mercado onde teve um primeiro momento de retração, de reflexão, né, quem tem cadeias logísticas, dependendo da globalização, né, sentiram diretamente um grande baque por ruptura, né. Tivemos também aí a mudança do perfil do comportamento do consumidor, então isso que influencia mais ainda, né, a necessidade eminente, o crescimento do delivery, dos serviços de entregas rápidas. Então isso forçou com que as empresas passassem a olhar, né, realmente quem são os seus clientes, né, como estão os seus processos aderentes a essa nova demanda, a esse novo mercado, né, e aí a partir daí se adaptar a esse novo mundo. Né? Então isso exigiu das empresas uma mudança muito grande no seu modo operacional. Então a reflexão ela passou a ser bastante forte. É o meu mercado consumidor de fato. Quem é o meu cliente? Né? Então a gente costuma sempre dizer, né, que em todo negócio tem que ter o cliente no centro da decisão. E se você tem uma distância do seu cliente, teu negócio está arruinado. Então na pandemia gerou essa primeira reflexão para todo o negócio. Né? Quem é de fato o meu cliente? O que é que esse meu cliente quer? O que é que esse cliente está esperando do meu negócio? E como eu posso atender ele melhor? Então, trouxe transformações profundas, né, a nível de consumidor, a nível de empresa, né, e a nível de repensar a cadeia logística que dependia de de uma globalização, que tanto se falou de benefícios e viam-se na prática, né, os aspectos negativos desse processo. Né? Não, se não bastasse a pandemia, nós tivemos um segundo momento, né, que aí veio, né, apesar de tudo, as coisas começando a estabilizar, vai lá para um navio, encalha no canal, atrapalha toda a cadeia de suprimentos de muitos, né? E se não bastasse isso, vem a guerra, né? A crise na Rússia com a Ucrânia, que isso impacta diretamente e começa a trazer rupturas para toda a cadeia de suprimentos. Né? Então, leva uma reflexão a diversas empresas do que pode ser internalizado, né? Do que pode ser produzido nas suas origens e depender menos, né? Principalmente dos países asiáticos. Nossa, é verdade. Né? Nós temos aí um cenário que você não consegue mensurar em 3 meses o que vai acontecer com tanto que é brusco as mudanças. Mas nós temos isso também, Felipe, principalmente com relação ao desenvolvimento das empresas, que aquelas que eram medianas, de fato, ou elas deram um up, ou de fato elas deram uma caída. Mas nós tivemos também alguns problemas muito sérios também com o desenvolvimento do ser humano, né? O técnico, o especialista, né? O que era, de fato, se tornou o especialista e aí tomou proporções muito maiores. Mas como é que está, você sente, principalmente atuando nas empresas, como é que está esse profissional de logística? Ele consegue entender o atual momento ou está muito distante até chegar do que precisa de fato para fazer bem essa logística?
Hoje a gente percebe, né, que tem um gap real de mão de obra, né, não só no setor de logística, no setor de tecnologia que está diretamente ligado a essa demanda logística. A gente fala muito que nesse momento pós-pandêmico as empresas passam a investir, né, passaram a investir em duas linhas, né, a logística operacional e a tecnologia a serviço do cliente. Então, quando você vai para as vagas em aberto na área de tecnologia, existem várias vagas em aberto, mas não são preenchidas por falta de pessoas capacitadas ou que estão supervalorizadas e a própria competição pela mão de obra no mercado externo. Então, muitas empresas de outros países vindo buscar mão de obra no Brasil na área de tecnologia, arrastando para esses outros países com benefícios, né, que os outros países podem oferecer em relação ao nosso. Quando você vai para a mão de obra logística, o Brasil ainda é um grande celeiro. Existe uma grande oportunidade aí na mão de obra, principalmente operacional. Então, o grande dilema no Brasil de investimento em tecnologia em detrimento da mão de obra já realmente mora aí, porque o custo da mão de obra no Brasil é relativamente barata, em detrimento de uma tecnologia que ficou muito cara, né? Então, é um dilema para as empresas investir em mais tecnologia operacional ou ter uma mão de obra eficiente. Então a gente fala muito, né, e que as grandes empresas, a gente fala nesse momento de transformação digital, né, da era da automação, mas eu falo muito que a gente está vivendo, acima de tudo, a era das pessoas. Né? Então, assim, a valorização da mão de obra, né, a valorização desse pessoal de base, né, porque a gente precisa fazer nas empresas é o básico muito bem feito. Né? Uma das coisas que a gente fala, né, em nosso livro, a logística, né, o futuro da logística e do supply chain, exatamente o principal teor são pessoas. Então a gente precisa de pessoas, se as empresas investirem mais nas pessoas, capacitar mais as pessoas, o que é que vai acontecer consequentemente com isso? As empresas passam a ter melhores processos, uma padronização do serviço, né, mantendo as flexibilidades exigidas pelo próprio mercado, né, mas você começa a ter uma maturidade. Então, se você tem a maturidade das pessoas, você tem a maturidade do processo, opa, agora sim eu posso vir com a tecnologia para ajudar a minha empresa a ter ganhos nos processos, uma maior eficiência e aumentar a qualidade e efetividade do trabalho executado pelas pessoas. Tá aí, né? Quem sabe, sabe, né, gente? Agora, a pergunta, você falou do teu livro, que eu já estou com ele aqui na mão. Gente, olha, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, o Felipe ele traz algumas colocações muito importantes, eu não sou bobo, já dei uma pesquisada, mas eu acho importante, principalmente quando você fala de um livro de supply chain, tem que ter know-how para falar disso aqui, porque, de fato, tem um estudo muito profundo. Fala uma coisa, o que você quis colocar nesse livro? Porque nós temos muita informação, muito conteúdo de supply chain, né? Mas você tem vindo uma carreira muito longa até chegar, né, onde você está hoje. Como é que você pode falar desse livro hoje? Pronto, o livro a gente procurou abordar na visão de pessoas, processos, tecnologias e principalmente da liderança dentro desse processo de mudança dentro das empresas, né? Então, trazendo conceitos, né, da importância do tema logística e supply chain estar presente dentro dos conselhos de administração. Então, a gente aborda isso também, né? Há uma carência muito grande quando você vai efetivamente olhar o conselho de administração das empresas, né, ainda existe muito do peso da visão financeira do negócio, né, mas a visão do cliente, a visão da logística e supply chain ainda um pouco distante. Poucas empresas que já abordaram, né, embarcaram dentro do seu conselho de administração especialistas no tema, já são empresas que você vê que tem um patamar diferenciado, né? São empresas que, apesar da crise, elas largaram na frente, porque já tinham a estrutura pensando nisso, colocando sempre o cliente em primeiro lugar, né? A logística por trás, embarcando essa tecnologia para ter uma melhor aderência com o cliente. Então, a gente procurou de maneira prática, o livro ele traz casos práticos, né, de fazer ações que levem a empresa a um novo patamar, falando de fato da transformação digital, no sentido da transformação digital real necessária, que é conectar os negócios ao seu mercado, ao seu cliente, ao seu consumidor. Isso é que é muito importante entender da transformação digital, ao mesmo tempo que a gente fala de assuntos básicos, como um programa de excelência em logística, né, que pode trazer benefícios de curto, médio e longo prazo, trazendo um engajamento, né, maior dos colaboradores para trazer melhores resultados. E aí você cria um ecossistema mais eficiente para toda a cadeia logística. Olha só, Felipe, nós temos visto uma tendência, né? Não é só isso, porque agora estão saindo verdadeiros produtos e conteúdos de logística que têm contribuído muito no desenvolvimento das empresas, de pessoas, enfim. Temos uma tendência aí no mercado, né, nesses próximos, para 2023, porque é uma economia diferente, novo presidente. Nós temos uma nova tendência aí.
Você que tem visto esse mercado, né? Nós estamos vendo os modais, os TACs agora entrando muito forte, né? Nós estamos agora vendo aí a BR do Mar, nós temos as rodovias, agora o ministro da Infraestrutura agora mudado, o Marcelo, fazendo alguns trabalhos muito fortes. Qual é a tendência que você percebe, você que tem um feeling para esse setor e muito mais apurado? O grande desafio, por exemplo, a todo o mercado já começa no final desse ano, né? É um ano diferente, né? Principalmente para o varejo, porque nós temos aí, fechando a eleição, uma Black Friday com a Copa do Mundo no meio. Né? Então, a primeira interrogação de como vai ser o comportamento real, né, do mercado nesse fim de ano. Né? Então, o Brasil joga num dia, Black Friday no segundo dia. Né? Então, a expectativa é muito grande de fato, principalmente para o varejo de bens de consumo, a linha marrom, TV, Systems. Né? Então, há uma expectativa muito boa e positiva nesse sentido, mas ao mesmo tempo conflitante, né? Com datas que eram para estar diluídas no calendário de venda, né? E movimentar o varejo no meio do ano, agora concentrou tudo num único período. Tá? Então, já começa com esse grande desafio. E aí você vem com um mercado, né, que tem uma concorrência hoje cada vez mais global, presenças de empresas chinesas no mercado, né, que trazem um conceito diferente de operar, né, trazendo um desafio de ter velocidade, né, mas há um perigo e um conflito muito grande sobre isso. Né. Primeiro, quando você quer velocidade, te exige uma estrutura muito robusta, né, e isso tem um custo. Então, até que ponto vale a pena, né, você ser tão rápido? Né? Você não pode fazer isso a todo custo. Né? Então, a gente está falando de empresas que necessitam de um resultado financeiro, né, para poder sobreviver. E você vai para um mercado nesse nível de competição, é aquela velha questão. Quem disse que o teu cliente quer receber rápido? Existe essa demanda de receber rápido, com certeza. Mas as grandes pesquisas mostram que mais de 80% do mercado, o que é que ele quer? Ele quer receber no dia combinado, na hora combinada. Então, se você prometeu para daqui a 5 dias, entregue em 5 dias, não entregue em 6 ou 7. Se você prometeu para entregar em um dia, entregue em um dia, não entregue nem antes nem depois. Porque há uma complexidade na rotina, né, do consumidor. Há uma complexidade nas infraestruturas das residências, dos condomínios, de estar recebendo, né, os produtos e estar ali acumulando nas portarias. Então, há uma readequação das estruturas condominiais. Hoje fala muito da última milha, né, inclusive. Exatamente. Então, são pontos desafiadores. Então, as empresas estão buscando estarem mais próximas e começam as estratégias, né, a serem adotadas. Né? Então, centros de distribuição avançados, os hubs e os mini-hubs mais avançados, né? Principalmente um tema que cresceu muito nos últimos anos é o tema do last mile. Né? Então, esse último momento para entrega, né, que tem um custo operacional alto e que você precisa estar com um centro de distribuição ou um mini centro de distribuição avançado dentro dos grandes centros urbanos, é um grande desafio. É um desafio logístico pela infraestrutura das cidades, é um desafio logístico pela infraestrutura e o caos do trânsito, né, que os grandes centros urbanos enfrentam, tá? Ao mesmo tempo pelo caos imobiliário. Então você começa a ter um metro quadrado muito caro, muito valorizado dentro dos centros urbanos. Então isso traz dificuldades para a empresa de se tornarem economicamente viáveis e competitivas num mercado que está cada vez mais agressivo. Mas também chama a atenção da gente do outro lado. Quando você pega o balanço das empresas nesses últimos meses, você vê as big empresas brasileiras apresentando prejuízos gigantescos. Então, essa conta não fecha. Então, essa conta precisa ter um nível de atenção muito grande, né, mas um nível de transparência e de responsabilidade socioambiental e também de governança corporativa. Então, as empresas precisam prestar conta para os acionistas e isso precisa ser feito com muita responsabilidade também. Felipe Trigueiro conhece muito desse setor. Felipe, qual é a dica que você dá para... Nós temos pequenas, médias e grandes empresas, tem pessoas que querem começar o e-commerce, tem empresas que querem... Agora temos o dropship, agora nós temos o próprio pequena e média empresa de startups. Qual é a dica que você dá para quem quer entrar nesse segmento, mas entrar direito e para que tenha uma longa jornada de realizações e sucesso? Primeiro, antes de tudo, né, a gente trabalha sempre com 2 conceitos fundamentais para qualquer nível de negócio. Né? Então, seja uma startup, né, seja uma pequena, média ou grande empresa, 2 coisas precisam estar em evidência. Primeiro, quem é teu cliente, né? Entender o teu mercado de fato e que soluções simples você pode adotar, né, para resolver o problema do cliente. Então, você tem que ser parte dessa solução. E o outro lado da história são as pessoas que você tem no seu time. Né? Cuidar das pessoas com interesse de fato genuíno. Né? Aí sim você vai ter pessoas envolvidas com o teu processo, com o teu negócio, com o teu engajamento de fato. Você vai ter um engajamento que vai trazer resultados fantásticos. As pessoas às vezes não valorizam isso nas empresas, mas você vê a quantidade de funcionários hoje que pedem demissão das empresas, porque a empresa não tem um propósito, não tem um ambiente agradável de trabalho, não sabe por que estão ali, se são só mais... Então são
são temas que estão sendo bastante debatidos dentro das organizações hoje. O fator humano, né, a mão de obra que eu tenho, como ela está se sentindo ali dentro daquele ambiente, ao mesmo tempo como elas estão envolvidas e engajadas com um grande objetivo do negócio. Né? Então, existe um conflito de gerações, né? Então, essas gerações precisam estar atentas a isso. Então, por isso que a gente precisa colocar o cliente em transição, pensar nas pessoas e aí sim desenvolver um sistema de negócio, um modelo de gestão favorável para trazer maturidade, seja para uma startup, seja para uma pequena, seja para uma média ou uma grande empresa. Felipe Trigueiro, 3 dicas para a pessoa comprar o teu livro e saber que vai arrebentar, porque esse livro vai ser livro de cabeceira, né? Verdade. Eu tentei, ao longo desse livro, trazer toda a experiência vivida na minha vida profissional, né? Então, de varejo, de indústria, de consultoria, de operador logístico, né? Então, é um livro que ele aborda esses temas que a gente está debatendo aqui com simplicidade, uma linguagem direta, objetiva, vale a pena, claro, recomendo a leitura, né? Sem dúvida nenhuma. Tá, é um livro que está atingindo aí a marca de 1.000 exemplares já vendidos nesse lançamento, então super importante essa marca, esse reconhecimento, né, os parceiros ajudando na divulgação, mas acima de tudo que o conteúdo tem a ver com o momento que as empresas precisam, e a gente está sempre à disposição, né, para ajudar, né, nesse momento as empresas a se estruturarem melhor, né, e buscarem um melhor desempenho nesse momento de mercado aí de saída de uma crise, saída de uma pandemia e um novo normal surgindo. Felipe Trigueiro, nosso amigo aqui, filho se eu não falar o nome dele aqui, ele vai me bater, né? Fernando Trigueiro, um abraço a todos os amigos lá da Anelog, né, que estão fazendo parte do grupo. Eu faço parte lá do grupo G10, lá, que seu pai é muito gente boa. Quero te agradecer muito, Felipe, por ter deslocado até do local onde você está para participar dessa entrevista. Quer dizer que a sua participação aqui contribuiu muito. Eu tenho certeza que o nosso público vai ter um pouco mais de noção da realidade que está nesse momento agora da logística. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, sempre que precisar estarei aqui para contribuir, disseminar conhecimento, trazer um pouco da minha história, aprender também sempre um pouco mais. Né? A gente sempre costuma dizer que a gente aprende quando a gente está compartilhando o que a gente aprendeu, então a gente fortalece ainda mais esse conhecimento, e a ideia é exatamente essa, é levar para o nosso público, para os nossos times, para nossas operações, né, para os nossos parceiros, o mais possível do que a gente aprendeu, né, e trazer esse conceito, né, e as boas práticas para serem disseminadas. Gente, olha só, o conteúdo de hoje é muito importante para você. Se fosse você, eu começava a assistir ele aos pouquinhos, para você degustar e ter informação suficiente para você montar uma base importante. Porque os nossos convidados têm vindo aqui tentando um material muito importante para que você pudesse tomar a sua decisão e, quem sabe, decolar sua jornada de vida. Obrigado, até o próximo bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado, Trigueiro. Espero você mais uma vez aqui, numa próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Até paz. Olá, meus amigos. Canal Log Brand, nós estamos aqui mais uma vez na TV Barueri Live, começando um bate-papo novamente, hoje aqui no quadro Alta Performance. Temos uma pessoa de alta performance. Nós estamos aqui com o Luciano, nosso amigo, conhece muito desse setor da Lead Primes. Seja bem-vindo, Luciano, meu amigo. Aproveite essa jornada, porque eu sei que eu vou ter muita informação e conteúdo forte para aprender aqui. Eurico, um prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite. Devolvendo a gentileza do amigo que esteve lá no meu programa de televisão, compartilhando a tua trajetória, a tua história. Estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar aqui nesse início de jornada aqui, já desejar sucesso para você aí, Obrigado. que é um cara que merece, um cara que a gente sempre na vida colhe o que semeia, né? Você sempre fez as coisas boas, é natural que você sempre esteja caminhando aí para frente. Obrigado pelo Perfeito. Bom, eu retribuo as minhas palavras para você, porque eu vejo que o teu programa é de grande excelência, né? Vimos muito falar do teu programa com tantas relevantes pessoas que passaram lá. E, claro, eu sentar lá, eu sou mais um humilde, né? Estive lá. Mas eu quero começar esse programa, esse bate-papo, Luciano, sabendo que nós estamos num momento muito novo, né? Assim, as pessoas hoje estão aprendendo a trabalhar com muitas ferramentas novas, né? E eu sei que você, de alguns assuntos relacionados ao que nós vamos falar hoje aqui, você domina com excelência. Vamos falar hoje sobre network. Me fala para mim, o que a pessoa, ou o que o ser humano precisa ter, ou o que é network? Culturalmente,
Eurico, network não só para os brasileiros, mas principalmente para os países latinos, conhecer pessoas. Por isso que a gente tem tanto evento, por isso que a gente tem tantas reuniões de pessoas, o ajuntamento, agrupamento de pessoas. Isso de longe não é network. Network é um processo. A definição de network é um processo estruturado onde eu desenvolvo e utilizo uma rede de relacionamento profissional para acelerar negócio ou alavancar a carreira. Então, por essência e por definição, network é um processo. Se é um processo, tem começo, meio e fim. Quando eu conheço uma pessoa, eu estou simplesmente no início do processo. Mas se eu não avanço com o processo, eu não construo relacionamento. E network é relacionamento, não é conhecer pessoas. Então a gente tem aí essa missão aí nesses 10 anos de disseminar o network profissional no Brasil para ajudar empresas a acelerar os seus negócios ou executivos a alavancar suas carreiras. Show. Olha, já começou já com lá em cima, né? Quando a gente fala de network, a pessoa fala, eu tenho um contato aqui qualquer, né? Todo mundo tem alguns contatos, e às vezes a gente não sabe mensurar o poder que esse contato, é o que você falou, tem uma jornada, é um processo. Mas quando a gente fala também da pessoa saber usar, porque não é só você ter, tem que saber usar e como chegar. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode começar desses passos? Porque é um aprendizado, é um passo a passo, você precisa saber como chegar, porque nem todo mundo aceita, né? Por mais que você tenha o contato da pessoa, chegar, se relacionar. Como é que começa esse processo e, de fato, a pessoa se tornar um lead quente, como todo mundo fala? Eurico, primeira coisa, a gente tem que saber que a gente faz negócio com pessoas, não com empresas. Então, network você faz com CPF, não com CNPJ. E network tem que ser algo legítimo, algo verdadeiro, se interessar pela pessoa, se preocupar em ajudar a pessoa, em entender o momento da pessoa, porque você nunca vai ser ajudado por uma pessoa que você nunca ajudou. Isso é uma lei universal da agricultura. Você não colhe o que não semeia. Só que a gente tem uma cultura de vender, o caçador. Então eu quero tirar do Eurico aquilo que talvez eu preciso, mas não necessariamente ele está inteiraço. Aí é uma forçação de barra. Agora, se eu entendo que o Eurico também tem as suas necessidades, eu posso de alguma maneira ajudar com a minha rede, e eu começo ativamente a ajudar o Eurico, e nesse processo de ajuda, criar uma jornada dentro do espírito de confiança, é natural que as coisas aconteçam sem forçação de barra. É que a gente tem um mindset, um padrão mental de vender e não de construir relacionamento. É por isso, mais uma vez, que a gente tem tantos eventos acontecendo simultaneamente em São Paulo, no Brasil afora, para as pessoas tentando vender algo para alguém e não pensar em construir relacionamento. Nossa. Agora me fala, então, isso tem muito a ver então com a internalização da pessoa, que é a questão da pessoa tem sentimentos e emoções, ela sabe aquilo que de fato vai poder contribuir para ela. Que normalmente as pessoas, às vezes, ela só faz contato com a outra quando ela quer alguma coisa, né? Que ela quer, poxa, lembrei de alguém e de repente um oi, de repente ela aproveitando o contato, né? E eu quero... E aí você falou exatamente essa questão dos eventos, né? Estamos eventos, temos aí o bate-papo, do próximo programa aqui, a nossa ideia é trazer pessoas que venham desmistificar esse assunto. Mas quando eu ainda estou no processo ainda de sair do meu contato e aí chegar próximo da pessoa, qual é a forma mais ideal de chegar, né? Porque nem todo mundo aceita muito bem chegar, depois de muito tempo, receber um contato de alguém. Qual é a forma ideal, a forma mais elegante, né, de chegar nessa pessoa e começar uma relação? Nunca chegar diretamente se você não conhece a pessoa. Você tem que ter um influenciador, alguém que conheça essa pessoa, que confie em você e essa pessoa fazer a ponte. Ou seja, ela transfere a reputação dela para você e você conecta essa pessoa que você quer conectar através de uma referência qualificada que é esse influenciador que tem. Então, quando a gente pensa em network, Eurico, a gente tem que pensar, antes de falar de network, a gente tem que entender o que é rede de relacionamento. Porque eu faço network através de rede, e isso a gente não sabe. Para nós, é tudo a mesma coisa, e não é. A gente tem rede de contato, a gente tem rede social e a gente tem rede profissional. E quando eu não entendo qual é o perfil de cada rede e o perfil das pessoas que se enquadram em cada rede, eu tenho uma grande quantidade de pessoas penduradas em mim que não necessariamente estão conseguindo me ajudar a me conectar com os decisores que eu preciso conectar. Então, antes de falar network, a gente tem que falar de rede. E rede de relacionamento profissional não é quantidade, é qualidade. Essa rede ela precisa ser construída de uma maneira estratégica, com o perfil tal que ela tenha a capacidade de me conectar com os decisores que eu preciso acessar. Porque não adianta eu ter influenciador que não consegue chegar no decisor. Aí eu fico tentando, deixo essa rede de lado, eu fico tentando acessar direto o decisor, que é algo não aconselhável, principalmente quando você está falando de nível de liderança, C-level, que são pessoas ocupadas, que normalmente são muito requisitadas, elas não têm uma agenda disponível. Nossa.
Luciano, para chegar, você tem uma trajetória muito interessante no segmento de RH. Conta um pouquinho da trajetória para o nosso telespectador entender quem é que está falando e tem informação e conteúdo para falar o que está falando. Na verdade, a minha carreira toda foi na logística, né, Eurico? Tudo que eu construí na minha vida foi graças à logística. Eu tive 3 empresas de logística, 3 operadores logísticos, vendi a última em 2010 e comecei a fazer mentoria para altos executivos que precisavam de recolocação profissional no mercado, né? Esses executivos C-level que perdem a patente e acabam perdendo o chão, né? E quando eles olham para o seu derredor, as pessoas que até então os acompanhavam desaparecem porque perdeu o interesse, porque ele não tem mais a patente. Eu comecei a fazer esse trabalho, a gente trouxe a ciência do network profissional dos Estados Unidos, a Universidade da Flórida, tropicalizamos ele aqui para o nosso país, e a partir disso a gente, por um tempo, promoveu muito mentoria, Mentor Mind, Mastermind, para poder ajudar executivos na recolocação. No decorrer dessa história, fazem 10 anos, a gente acabou estruturando a empresa com 4 verticais, ainda fazemos um trabalho de mentoria, mas não é com tanta ênfase como nós fazíamos no começo. Hoje a gente tem lá a televisão, tem clube de relacionamento, tem o Prime, uma área de academia, onde a gente fortemente ensina e desenvolve a formação em network profissional, e nós estamos aí nessa história já fora da logística, mas a logística ainda não saiu de nós, pelo amor que a gente tem, há uma década já. Nossa, os eventos que você faz, inclusive eu tive a oportunidade de ver algum deles, inclusive eu vou participar do próximo, se Deus quiser, mas uma coisa importante é que, de fato, são pessoas muito engajadas, né? Você consegue fazer uma junção de pessoas de vários setores, né? São pessoas muito engajadas. Para isso é o network, né? Isso precisa da relação, precisa da pessoa ver valor. Porque não é só ela vão, precisa ver que vai ter valor, vai ter um valor que ela vai agregar e vai ter conhecimento ali. É um pouco disso, né? Eu acho que é mais o espírito, viu, Eurico? O espírito de cooperação, né? Eu reúno pessoas para que elas possam se ajudar. Não é para que um fique tentando vender nada para o outro. Por exemplo, nós estamos aqui, o que nós precisamos entender? Que nós representamos aqui 2 redes de relacionamento, que provavelmente não se conhecem. Por que eu, ao invés de querer vender algo para o Eurico, ao invés de o Eurico querer vender algo para mim, por que a gente não combina de construir uma rede de relacionamento? Eu te coloco dentro da minha rede, você me coloca dentro da tua rede, e a gente faz negócio através de nós, não entre nós. É isso que a gente procura fazer na Prime, nos eventos. As pessoas entenderam isso, e sempre com espírito colaborativo e no mais alto nível de confiança, de credibilidade, para que a gente possa preservar a integridade que a gente tão dificilmente construiu durante a nossa vida toda. Verdade. Deixa eu aproveitar esse gancho de que você falou dos C-levels, que muitas vezes eles mudam de posição, né? Às vezes você manda mensagem para uma pessoa, a pessoa que estava, ela tinha uma posição naquela empresa, ela muda. Em grande parte, isso depois precisa ter uma construção novamente, né? Porque ele mudou de posição, então a construção novamente. A Prime ela faz muito isso, né? Ela traz a pessoa para perto e aí você tem uma jornada com essa pessoa, com esse executivo dentro. Fala um pouco desse trabalho, porque é algo assim que é ímpar, né? Porque a pessoa não se sente só e tem vários grupos ao mesmo tempo e se relacionando, que é o mais importante, né? Ele acaba não se isolando, né? Porque o grande problema desses executivos, Eurico, é viver dentro da caverna. Eles acham que eles são eternos dentro das companhias, que eles vão aposentar das companhias, e a gente sabe que isso não é bem verdade. E quando ele toma um susto, que ele vai para o mercado, ele começa a olhar para o lado, ele não tem mais ninguém. Ou as pessoas que ele tem são aquelas mesmas pessoas que o acompanhavam quando ele estava na empresa, mas não está mais. Perde o interesse. Infelizmente, a gente aceitando ou não, gostando, não é assim que funciona o meio corporativo, é cruel. Mas enfim, o que a Prime faz? A Prime acolhe essas pessoas. A Prime, através da rede de relacionamento que ela construiu, que são mais de 1.100 pessoas, são 13% do PIB nacional hoje, ela insere esse executivo que está fora do mercado dentro do nosso ambiente. Isso gera nele um sentimento de gratidão, porque de uma maneira, quando ele mais precisava, a Prime estendeu as mãos para poder ajudá-lo, conectá-lo com pessoas estratégicas, para ajudá-lo nesse seu processo de recolocação. Então, basicamente, é isso que a Prime faz, é por isso que a gente tem esse privilégio de contar com o prestígio de tantos executivos que nos acompanham nesses 10 anos. Você vê, né? Eu também vim de logística há muito tempo e eu vi meu chão se abrir quando, de fato, eu saí de uma empresa que eu achava, né, que você conhecia e tinha todo mundo do seu lado, né? Quando você saiu, você não é mais, né? Porque você foi. Ali você não é mais. Então, o teu cargo tinha muito valor. Até eu falo até hoje, né?
Eu prefiro hoje estar numa empresa, estar documentado como alguém que está construindo do que alguém que tem. Porque, de repente, desconstrói tudo, acabou, você não é mais ninguém. Mas é exatamente sobre isso, porque quando você tem uma rede de relacionamentos ainda dentro de uma empresa e você está naquela posição, você naturalmente você não dá tanta importância, né? Você tem as pessoas sempre falando com você ao contrário, né? Sempre do lado da mesa. Como é que isso? Qual é a dica que você dá hoje para esse executivo que está lá na mesa hoje, que ele hoje tem a caneta? Qual é a relação que ele precisa ter com esse grupo, né? Porque tem os parceiros, fornecedores, enfim, toda a rede em volta dele. Qual é a dica que você dá para essa pessoa hoje? Construir uma rede de proteção, né? Quando ele tiver algum desconforto na sua trajetória, ele não vai ter que ficar ligando para as pessoas para pedir favor, né? Ele naturalmente nutre em épocas boas relacionamento, e é natural que quando ele estiver fora as pessoas vão naturalmente ajudá-lo, porque não teve nenhum movimento de interesse pontual, mas ele já vem construindo um relacionamento, ajudando as pessoas e sendo ajudado pelas pessoas nesse período todo. Então, mas eu vou dizer uma coisa para o amigo, nesses 10 anos eu cansei de atender executivos que conscientemente reconheceram que negligenciaram o network, faz o programa com a Prime, se recolocam e cometem o mesmo erro. Porque é impressionante o quanto que eles se engajam nas corporações, o quanto eles são exigidos, e eles têm uma agenda muito concorrida, e eles esquecem que eles têm uma vida fora da empresa e que a vida deles não é na empresa. E aí acaba voltando, contrata a Prime de novo, paga de novo. Infelizmente é assim que a gente vê esses executivos que têm essas experiências de ir para o mercado e perceber que eles estão sozinhos. Bom, pessoal, esse conteúdo ele tem que ficar marcado e gravado para a gente poder usar isso o tempo todo para aprender. Vamos aproveitar que o nosso amigo mestre está aqui hoje, vamos aproveitar o quanto mais esse conteúdo para a gente poder levar isso para alguns outros segmentos e setores que estão carentes nesse momento, né, Luciano? Principalmente, estamos falando aí do setor de tecnologia, que está um boom, né, tem uma necessidade muito grande, e tem, assim como a gente estava tendo algumas palestras, algumas conversas, existe níveis, né, de pessoas que se engajam, mas o problema hoje está exatamente do como cobrar, como pedir, como apresentar uma proposta de serviço, e muito mais do que isso, como é que ele pode se posicionar para uma vaga, né? Muitas vezes não se levam, uma vez uma pessoa de tecnologia, um financeiro, qual o melhor posicionamento? Porque agora está uma guerra acirrada por oportunidades, né? Como é que você imagina que a pessoa pode chegar no mercado de trabalho e ter oportunidade de atingir aquilo que de fato ela tem como objetivo? Precisa ter uma rede de influenciadores. Você não consegue acessar direto o decisor. E você tem que falar com o decisor. É o cara que tem uma dor, que você tem o remédio para curar a dor desse camarada. Não adianta você passar pelo RH, não adianta você passar pelo recrutamento, não adianta você passar pela seleção. Você tem que falar com o decisor, com o teu futuro chefe. E como é que você chega nesse cara? Tendo influenciador. Se você não tem uma rede de influenciador ativa, de qualidade, de alta performance, você não consegue chegar no decisor. Logo, você vai ser mais uma pessoa tentando acessar esse decisor ou tentando concorrer por essas vagas através dos caminhos naturais, que tem milhares de pessoas hoje no mercado buscando. Então, você tem que ter essa rede de influenciadores. É isso que a Prime faz através de um canvas. A gente ajuda os executivos a construir essa rede de influenciadores que estejam alinhados com o propósito e com a capacidade de acessar os decisores, para que ele não precise se esforçar para acessar direto o decisor, mas ele pode se apoiar de pessoas que têm acesso, credibilidade e relacionamento já construído com esse decisor. Então, a coisa flui de uma maneira muito mais natural. Nós conhecemos algumas pessoas que têm um grupo, um nível de contatos muito diferenciado, né? E grande parte desses advisors, eles usam isso para poder gerar negócios, às vezes para conectar empresas. Como é que mensura um trabalho como esse? Além, claro, da Prime, que faz isso com excelência. Como é que mensura um trabalho como esse? Como é que você consegue vender uma oportunidade como essa? Porque você tem contatos muito próximos daquilo que aquela empresa precisa. Como é que mensura isso? Como é que a pessoa consegue monetizar em cima disso? A Prime, por exemplo, ela tem uma jornada para isso, né? Então, a gente tem hoje o Prime Experience, que é um programa de geração de leads qualificados, que eu não simplesmente apresento ela para uma pessoa. Primeiro que eu não faço isso, a não ser que eu entendo que essa pessoa que ele quer acessar seja da minha rede, ele está com uma dor. Então, eu tenho a obrigação de ajudar esse meu parceiro que tem uma dor, e se eu conheço alguém que eu conheço, que eu confio, que pode resolver essa dor, eu faço essa conexão sem nenhuma preocupação financeira nisso. Agora, o que a Prime faz para o mercado? A Prime tem uma jornada, um processo estruturado
de geração de leads através de um programa pautado em network profissional. Então, a gente tem uma área de inteligência, nós temos uma área de ativação e uma área de orquestração. A gente vai levando o lead de uma maneira estratégica até o momento da reunião, preparado, treinado, para que, de fato, ele possa ter acesso às soluções que o nosso cliente tem quando hoje ele está buscando algum parceiro no mercado. Ou seja, é um produto, né? Você tem um produto pronto para atingir o resultado. No teu conhecimento hoje, nós estamos falando aí muito dessa questão de posicionamento, né? A pessoa precisa se posicionar, rede social, no LinkedIn, né? Como é que você acha que hoje os executivos estão nesse sentido? Porque você faz um filtro que eu sei que olha lá para saber como é que eles estão. Como é que você acha que isso está hoje? Ou eles não precisam estar tão evidente desse jeito? Não, o LinkedIn, de fato, ele é importante. Um dia eu conversei com o presidente do LinkedIn, ele me disse assim, Luciano, o LinkedIn ajuda as pessoas a encontrarem trabalho e o Facebook ajuda as pessoas a perderem o trabalho. Porque eles se postam no LinkedIn de uma maneira e no Facebook eles expõem a vida dele de uma maneira absolutamente inadequada. Hoje a gente está conectado. Exatamente. Hoje a gente tem acesso a tudo através das redes sociais. Se você não tem esse sentimento, essa responsabilidade com a tua marca pessoal, com a tua imagem, isso pode criar algum problema na sua carreira, algum problema no seu negócio. Então, a gente precisa sempre estar atento no nosso posicionamento nas mídias sociais. Ter um padrão, ter uma coerência de comunicação com aquilo que, de fato, a gente é no dia a dia, daquilo que a gente está hoje representando nas mídias sociais. De fato, hoje, antes, eu sempre falo, antigamente as pessoas mandavam um currículo, hoje as pessoas vão ver o teu currículo, a tua vida, na verdade, nas redes sociais, né? Como isso é importante. Bom, para fechar, Luciano, bom, infelizmente a gente tem tempo aqui, mas eu queria ter outra oportunidade de ter o Luciano aqui, porque ele aqui vai ser um dos donos do programa aqui, porque esse cara manja muito desse assunto de network, de posicionamento. Qual é a dica que você dá para quem está chegando, para quem está nas redes, quem é que precisa buscar um pouco esse conhecimento, ter network, qual é a dica que você dá para essas pessoas? Porque eu conheço particularmente pessoas que têm contatos com muita gente, mas o telefone dele, o contato deles é sempre as mesmas pessoas muito próximas de família, mas sempre quando ele precisa de alguma coisa, parece que está pedindo favor. E é amigo, é colega, é bate-papo, se conhece. Qual é a dica que você dá para esse público que tem toda essa oportunidade de gerar essa relação de amizade e também essa rede? Eu acho que eu falo por mim, Eurico. Eu sou uma pessoa que procuro incansavelmente em ajudar as pessoas. O que eu tenho, o que eu posso fazer para ajudar a minha rede de relacionamento? E faço isso de uma maneira intencional, faço de uma maneira espontânea. Quanto mais você ajuda uma pessoa, mais você é ajudado. Ainda que não seja por ela, mas o universo conspira em trazer um retorno daquilo que você semeou na vida da pessoa, na vida das pessoas. Então, a minha dica que eu dou para você que está nos assistindo agora, se preocupe em ajudar as pessoas. Ainda que você tenha necessidade, ainda que você esteja com alguma dor no seu negócio, na sua carreira, mas você nunca vai receber ajuda de uma pessoa que você nunca ajudou antes. Muito difícil você ter o suporte de alguém que você talvez nunca se preocupou em saber como ela está. Então, para que você comece, Eurico, a ter uma boa rede de relacionamento, você precisa gostar de pessoas e investir a sua vida em ajudar as pessoas. Quando você dá esse primeiro passo, o resto fica tudo mais fácil, porque a pessoa percebe que você tem um bom coração. Você não está ali por interesse, mas você está ali espontaneamente para ajudá-la naquilo que ela precisa. Isso já é um bom caminho para você construir uma rede de qualidade que vai te ajudar quando você precisar. Show. O evento. Como é que está agora os eventos? Quando é que vai ter o próximo evento? Como é que pode acessar? Porque assim, é alto nível, a gente sabe que não é para qualquer tubarãozinho. Qual é os próximos eventos e como é que faz para participar dos seus eventos? A minha sugestão é que entre no nosso site, primeleadsbrasil.com.br, lá tem toda a programação, a gente está voltando com o clube de relacionamento depois dessa época de pandemia, nós temos 18 conselheiros hoje que estão nos ajudando a repensar no clube, dar uma velocidade no clube, então logo, logo o clube volta com força. Paralelamente, a gente já tem aí almoço de relacionamento, jantar de relacionamento, voltamos com os nossos treinamentos presenciais em network profissional. Lá no nosso site, o telespectador, o amigo vai poder acessar tudo aquilo que a gente tem como calendário. Luciano Rocha, presidente da Prime Leads Brasil.
Meu amigo, prazer enorme você com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que vai somar muito aí na nossa vida, um pouco mais de conhecimento de leads. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: Eurico, eu quero aprender a fazer network igual você faz. Porque você, de 15 dias, você não esquece de mandar uma mensagem para mim, para lembrar de mim. Eu falo, cara, eu gosto de você. Eu gosto de conectar com você. E tem mais uns 500 pessoas que é assim. Quando a gente se aproxima das pessoas, a gente não está só ajudando elas, você está se ajudando também, né? Porque você cria uma relação e tem alguém ser um braço para sempre te ajudar. É mais ou menos isso, né, Luciano? Assim, a gente fala mais dessa relação, mas você cria um grupo de amigos ali muito próximo. Claro, você vai criando algumas esteiras, né? Alguns campos ali, alguns mais próximos, mais distantes, mas todo mundo muito próximo ali de você. O network ele quebra o padrão mental do egoísmo. O network ele nos obriga a poder, primeiro, pensar no outro, não em si próprio. Isso é uma quebra de padrão mental, isso é uma mudança de mindset, que nem todo mundo está disposto a viver isso, por isso que às vezes fica se arrastando na carreira, se arrastando no negócio, sendo que ele poderia ter uma rede para ajudá-los nesse processo, uma rede onde ele poderia nutrir através de gentileza, através de generosidade. Ele fica muito preocupado com ele e, obviamente, as pessoas conhecem isso e, quando ele precisa, as pessoas normalmente se distanciam, porque olha para trás, olha para a história dele e percebe uma pessoa de interesse e não uma pessoa que pensou em construir relacionamento. Luciano Rocha, presidente da Prime Leads Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. E espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui também. Adorei. Estou sempre aqui que me convocar, estou sempre comigo. Obrigado pelo convite. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo programa. Fiquem com Deus. Um abraço. E no quadro agora, do quadro Inovação, porque falar de inovação você até engasga, né? Conhecer de tanta coisa nova que está inovando agora. Eu trouxe aqui o meu amigo, o cara que, na verdade, ele que comanda todo esse negócio aqui do Log Brands, que é o Arthur, mais conhecido como Tui. E aí, Tui? Seja bem-vindo aqui ao quadro de inovação. Muito obrigado, Eurico. Hoje aqui no quadro de inovação, a gente pode falar basicamente sobre a ideia de que hoje a tecnologia é o principal de qualquer negócio. A infraestrutura tecnológica ela pode otimizar qualquer tarefa hoje que é executada, desde a parte de relacionamento com o cliente até a parte de produção. A tecnologia otimiza isso. A ideia é simplificar tudo isso para que hoje qualquer pessoa possa tomar a decisão se é a hora correta de entrar, de inovar na tecnologia, de reformar sua infraestrutura, que hoje todos nós sabemos que é um investimento alto, mas que ele traz retorno. Hoje a gente tem dados que comprovam que empresas que inovam a sua tecnologia, que inovam utilizando novos sistemas, conseguem aumentar de 30% a 40% do seu faturamento nos primeiros 3 meses. Show! Bom, o nosso café hoje aqui vai ser muito legal. Você vê que o menino chegou aqui, já chegou chegando e conhece bastante. Tui, fala uma coisa. Nós estamos falando de um cenário mundial onde as redes sociais, a tecnologia virou evidência. Quem não tem tecnologia está fadado a quebrar. Qual é a dica? Vamos lá começar a falar de tecnologia. Hoje as empresas, como as empresas, como também as pessoas, precisam conhecer a tecnologia e implantar, e trabalhar e usá-la. Qual é a dica que você dá? Porque nós temos uma transformação digital muito forte. Hoje, a gente vê muitas pessoas analisando tecnologia como espaço de armazenamento. Eu falo que hoje as pessoas vão comprar a infraestrutura de rede delas e elas vão pensar, eu consigo armazenar 1 terabyte de dados, e não pensa no processamento desses dados. O processamento de dados não é feito só pela tecnologia, ele é feito pela pessoa. Então você precisa investir em treinamento para que a pessoa possa utilizar a ferramenta. Você pode ter o melhor sistema do mundo, se você não tiver uma pessoa bem treinada, o sistema não vai funcionar. Perfeito. Bom, nós estamos ainda falando sobre a questão da tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia está por níveis, tanto profissional quanto também a própria solução de tecnologia. O que você diga que você dá para quem está querendo entrar nesse segmento como profissional e que tipo de tecnologia as pessoas podem ter e saber e avaliar qual a melhor? Hoje a gente consegue falar que você consegue vender qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, tendo um celular ou tendo um computador. Hoje, o principal é você investir em mídia pessoal e mídia profissional. Você tendo uma boa mídia pessoal, você já deu o primeiro passo. Você ter,
por exemplo, na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, você mostrar o seu serviço de forma pessoal, trazer aquilo para perto. Hoje a gente vê que agências de marketing hoje aparecem e somem todo dia no mercado. Todo dia no mercado você tem agências de marketing que simplesmente somem e desaparecem. Pelo fato de que as agências de marketing hoje não trabalham com essa questão pessoal. Eu não chego aqui e falo, Eurico, eu tenho a solução para o seu produto, vem comigo, vamos conversar. Qual que realmente é a sua ideia? Hoje é muito difícil você encontrar uma agência que faz isso. Por isso que cada vez mais você tem pessoas que se especializam em copywriting, que é escrição de texto, para você conseguir aproximar o seu cliente. Você tem pessoas que focam em imagem em si, para você poder fazer com que aquilo que a pessoa pense se torne visual. Hoje o visual está muito ligado. Como já foi dito, inclusive, aqui no programa, a atenção da pessoa hoje se reduziu para 8 segundos. Em 8 segundos você precisa capturar a atenção da pessoa. E hoje a gente vê muitas pessoas focando no seu Instagram, colocando textos gigantescos na descrição. Isso não é eficiente. Hoje a gente vê que não é eficiente. Então a ideia da tecnologia é você ter a maior eficiência possível, gastando o mínimo possível. A tecnologia barateia demais. Engraçado, você falou dessa questão de investimento, né? As empresas, antes, elas investiam muito, faziam muito investimento, principalmente na parte estrutural, na parte de marketing, desenvolvimento de produto, por exemplo, a televisão, fazer toda a parte de publicidade. Hoje a força está sempre nas redes sociais, né? Então, ou seja, a empresa que não está posicionada na rede social... Simplesmente, se você hoje não tem presença social, presença em redes sociais como Instagram, Facebook, até o próprio LinkedIn, você não é nada. Ninguém te encontra. Hoje você precisa ter um site, um cartão de visita. Antigamente, quando você ia num evento, o que você fazia? Você entregava seu cartão de visita. Hoje você vai num evento e mostra um QR Code. A pessoa lê, entra no seu site, sabe tudo que você faz, sabe a sua vida inteira. Um QR Code que ela vai para o seu currículo, vai para sua conta no Instagram, consegue seu contato. E ali você já consegue conectar pessoas. Você precisa unir a tecnologia ao seu serviço. Você não leva o seu serviço à tecnologia. A tecnologia vem ao seu serviço. Você precisa pegar as ferramentas que são necessárias para você. Fala uma coisa, agora tem muito a ver com a nova geração, né? Porque assim, a minha geração do cabelo branco, só entende apertar um botão, né? E falar assim, pelo amor de Deus, funciona. Vocês não, vocês conseguem saber que é o back-end, né? Que é o background. Me fala uma coisa, como é que faz essas 3 gerações? Porque tem a geração, não posso falar que é a minha, que é dinossauro, tem a geração que saiu depois que é de Noé, né? E depois agora tem a de vocês. Como é que consegue entender tanta coisa tão rápido? Você tem quantos anos mesmo? E me fala para mim, aproveita da sua idade, o que é esse tal de Jovem Tech? Fala o que vai ser o pessoal, todo o programa para a gente falar sobre isso. Bom, iniciando do princípio. Hoje a tecnologia ela está sendo cada dia mais otimizada para qualquer pessoa possa utilizar. Hoje, quando a gente fala de frentes de desenvolvimento, a gente tem 4 classes. Você tem o back-end, você tem o front-end. O back-end é o cara que vai trabalhar com a programação, os numerozinhos descendo na tela, aquele estilo Matrix. Uhum. O front-end é o cara que vai cuidar da imagem. Entendeu? E dentro dessa ideia, você tem a terceira, que é a pessoa que ela vai trabalhar com a apresentação da ideia. Hoje, e a quarta pessoa, que é o cara que vai vender esse produto. Hoje você, por exemplo, é uma pessoa excelente para vender um produto de tecnologia. Não necessariamente para produzir, mas você pode estar dentro de uma equipe de tecnologia. Você não precisa ser a pessoa que mais programa na face da Terra para vender. Estou me sentindo melhor agora. Sim. E quanto à minha idade, eu sempre falo que é um segredo de Estado, mas eu tenho 17 anos e o Jovem Tech é a ideia exatamente para conseguir simplificar e facilitar a entrada da tecnologia na vida das pessoas. Não só a pessoa que hoje está no mundo dos negócios, a pessoa que quer fazer networking, mas também aquela pessoa que já é mais velha, que quer falar, nossa, é um mercado novo, preciso saber, preciso entrar. Você vai ter a porta de entrada, você vai ter um início. A ideia é você trazer conteúdo relevante. Perfeito. Bom, pessoal, o nosso programa de inovação vai ter sempre o Arthur aqui conosco toda semana. Ele vai falar um pouco de tecnologia. Nesse momento novo, né, nesse cenário novo, nós estamos vivendo agora uma velocidade muito grande de informação e tecnologia. E pasmem, para você ter ideia, grande parte da nossa equipe que está aqui são pessoas muito jovens e atuam diretamente nessa questão de tecnologia. A gente fica meio que
aprendendo. Então, nós vamos falar mais sobre isso, vamos desmistificar mais essa questão. Inclusive, eu quero deixar para você uma dica, né, Arthur? Eles podem mandar perguntas para nós através do Instagram, do próprio LinkedIn, ou do próprio também YouTube, e mandar perguntas que o Tui toda semana vai estar aqui para responder pelo menos 2 ou 3 perguntas. Pode ser, né, Tui? Não, com tranquilidade. A ideia é exatamente aproximar. Tem alguma dúvida sobre tecnologia? Manda para a gente vai tentar trazer da forma mais simplificada possível para que você tenha a sua dúvida sanada. Hoje a gente vê que tecnologia é terra de ninguém. A pessoa entra, não sabe exatamente o que está fazendo e reza para dar certo. Sendo que hoje a informação para tecnologia é muito simples. Hoje você tem diversas empresas que disponibilizam tudo ali, todo o line-up de produtos, o line-up de cursos, de forma muito simples de acessar. Então, a gente pode trazer esses conteúdos, a gente pode trazer tudo isso para cá de uma forma simplificada. Bom, gente, vocês viram que tem muito conteúdo, muita informação. Tui, fala para mim, o que o pessoal pode esperar dos próximos programas, dos próximos quadros, o que você vai trazer? E, claro, nós não estamos nem falando para o pessoal que tem a nossa média de idade. Eu quero que você convoque aí, fique à vontade. A partir do próximo programa, o Tui vai estar sozinho, alguma entrada ou outra nós vamos ter aqui. Mas eu quero que, de fato, ele tenha essa oportunidade de trazer gamers para cá, trazer pessoal de tecnologia, pessoal que desenvolve aplicativos. Dá teu recado. A ideia inicial é fazer uma temporada de 4 programas apenas sobre infraestrutura, que hoje é a parte que a maioria das empresas se embanana na hora de fazer, não sabe qual tipo de profissional contratar, porque a gente lembra lá atrás que você tinha o técnico de informática. O técnico de informática é o cara que sabe tudo, é o cara que formata o computador, é o cara que monta e que desmonta. E hoje a gente vê que está diferente. Hoje você tem uma gama muito maior de profissionais que são mais direcionados. A ideia é conseguir explicar o que cada um faz de um jeito simplificado. Perfeito. Bom, pessoal, o Tui vai estar aqui toda quarta-feira conosco. Como é que ele faz para procurar falar conosco? Manda o seu recado. E aí agradeço você por estar conosco aqui. Espero que você potencialize esse negócio, porque muitos jovens vão participar e vão simpatizar com esse conteúdo. Bom, hoje você consegue mandar qualquer pergunta para nós no Instagram do LogBrands, @LogBrandsOficial. Hoje também você consegue acessar o LinkedIn da LogBrands, se você prefere utilizar o LinkedIn, também pelo Facebook LogBrands Oficial. E eu também deixo aqui o meu perfil pessoal, caso você tenha alguma pergunta, @tuicabes, vai estar aparecendo aqui na tela agora. E a gente pode sim sanar a sua dúvida. Envia sua dúvida, envia seu depoimento também, que a gente vai dar uma atenção aqui. Show, gente. Olha só. Muito obrigado, Tui. Muito obrigado por esse conteúdo. Você, de fato, vai somar muito com isso no programa. E eu tenho certeza que a cada quarta-feira, um pouquinho mais desse conteúdo vai formar a cabeça de muitas pessoas do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Eurico, pela oportunidade. Um abraço, pessoal. Até o próximo bate-papo.